Boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa casa, a Comunidade Espírita Ramatiz. Prazer imenso estar aqui com vocês hoje, minha primeira conversa fraterna já no ano de 2024. Antes da gente começar, queria desejar a todos um feliz 2024, que seja um ano de muitas conquistas, de muitas vitórias, sobretudo de muitas oportunidades de aprendizado, né? Afinal de contas, quando o ano se inicia, é uma chance que a gente tem de se refazer, se reestruturar, correr atrás dos projetos, dos sonhos, dos objetivos. E antes da gente começar a nossa conversa, eu vou pedir para que vocês sentem de forma um pouco mais confortável as cadeiras, para a gente fazer a nossa prece inicial. Fechando os nossos olhos, se desconectando um pouco das energias deletérias, da correria do dia, dos afazeres, se conectando com aqui o agora, com o momento presente, com essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus. Senhor, que o Senhor possa nos guiar durante esse período aqui, nessa noite de estudo, entendendo todo o processo vivido por você, esse mestre amado, esse irmão devotado, que só nos deixou o amor como ensinamento. Que possamos aqui hoje nos identificarmos com alguma frase ou algum parágrafo dessa palestra, trazendo levitivo, de alguma necessidade, pois o Senhor dizia que quando um ou mais estivessem reunidos em seu nome, que ali o Senhor estaria, ministrando as suas curas, trazendo o levitivo da compreensão. E é com esse sentimento de oportunidade e de estarmos aqui reunidos em nome da vossa Santíssima Misericórdia, ao nosso patrono, Mestre Ramatiz, aos nossos mentores, que eu peço licença à espiritualidade amiga para que possamos dar início a essa conversa de hoje e a esse tratamento, e que assim seja. Então, hoje eu tenho um desafio, que é trazer para vocês do livro Pão Nosso, que a gente está dando continuidade no estudo. Esse item está contido no capítulo 62, Jesus para o homem, ou melhor dizendo, Jesus para a humanidade. São 23 parágrafos deixados pela psicografia de Chico através de Emmanuel, que traz o nascimento do nosso mestre, do nascimento até o seu desencarne, até a sua ressurreição no sepulcro. Então é uma missão, é uma responsabilidade a começar o ano trazendo para vocês essas reflexões, para que a gente possa adentrar um pouco mais no trajeto que o nosso irmão Jesus Cristo, o Messias, fez do seu nascimento até a sua morte, e que veio para nos ensinar, e é tão atual até os dias de hoje, o Evangelho, seus ensinamentos, todo o processo que ele nos deixou. Então a gente começa com essa reflexão de Paulo, que está contido em Filipenses 2, versículos 7 e 8. E achado em forma como homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Aqui Paulo já traz para a gente o quanto ele foi obediente ao chamado de Deus, né? Que era seu pai e que também é nosso pai. Como eu disse um pouco antes do Natal aqui, a gente às vezes se atenua muito na figura de Jesus Cristo, e não tem nada de errado nisso, porque ele é nosso modelo e guia, sem sombra de dúvidas, mas ele é o nosso irmão,
que amorosamente esteve aqui num período de 33 anos, trazendo todos os ensinamentos possíveis. E o mais importante dele foi o amor. Ele pregou o amor do seu nascimento até o final. E aqui hoje a gente vai abordar 23 parágrafos de questionamentos e afirmativas. E o convite é para que a gente se conecte com cada um desses, porque com certeza não é por um acaso que estamos aqui reunidos hoje e de alguma forma algum desses parágrafos vai nos trazer ou uma resposta, ou um questionamento, ou um ensinamento, ou até mesmo uma cura. Porque todos nós sempre vamos buscar a cura. E a cura só é possível quando a gente realmente quer. E Jesus falava isso para a gente de forma muito simples. E aí ele começa dizendo o seguinte: o Mestre desceu para servir do esplendor à escuridão, da alvorada eterna à noite plena. Ou seja, ele desce, encarna, vem, é convidado por Deus para reencarnar aqui na Terra com um projeto, uma programação de fazer todo um tratado de paz, de amor, de caridade, de benevolência. E detalhe, ele nem precisava fazer esse movimento se caso ele não quisesse. Se trata de um espírito de uma envergadura acima da média de qualquer outro. Mas quando ele é convidado por Deus, ele se põe à disposição e decide vir para nos ensinar, para nos trazer a sua redenção e deixar esses ensinamentos. E aqui ele desce para servir de esplendor à escuridão. A nós, réis mortais que somos, vivendo essa experiência na matéria, pecadores que somos, e não tem nada de errado nisso também. Só tem um caminho para se aprender, e é errando. Ninguém aprende errando, ou errando para aprender, ou vice-versa. A gente tem que fazer o trajeto. Não tem como você fugir à regra, não tem uma receitinha de bolo para isso. E aí vem Ramatiz, e isso eu extraí de um livro dele, que é o Sublime Peregrino, que é maravilhoso, que traz todo o processo da reencarnação de Jesus, de Maria, dos seus discípulos, todo o processo, todas as dificuldades, como foi feita essa programação no plano astral pelos técnicos siderais, como ele reagiu a tudo isso. E lá ele fala, assumindo a posse do seu delicado instrumento carnal, ele iniciou a sua viagem messiânica pelo deserto da incompreensão humana, culminado em sacrificar sua própria vida para redimir os seus irmãos encarnados. Vejam só, o que Ramatiz nos traz? Ele desce, se propõe a nascer aqui, já que a gente tem que tratar de todos os processos, vem, se coloca no propósito para poder nos dar a permissão de vivermos as nossas imperfeições. E detalhe, ele sabia desde o início tudo que iria acontecer com ele. Tudo. Que ele iria ser traído, quais eram as dificuldades que ele iria enfrentar, e foram muitas. Isso tudo para nos dar o direito de estarmos aqui hoje, reunidos. E quantos de nós aqui, e eu particularmente até prefiro não saber, possivelmente podíamos estar lá, ou como um dos seus seguidores, ou como um dos seus algozes. A gente não sabe. Porque por misericórdia de Deus é dado para a gente a lei do esquecimento, que é outro benefício. Não lembrarmos quem fomos e o que fizemos. Mas o nosso espírito, ele tem lá, tudo arquivado no seu HD.
né? Nós temos os corpos sutis e o perispírito é onde geralmente fica toda essa parte arquivada, que são as nossas consciências. Isso está muito salvo e guardadinho. E volta e meia isso vem para a gente. Ou em alguma experiência, ou em alguma consciência que em algum momento a gente possa ter uma tomada de consciência, porque o nosso espírito, ele não é um espírito jovem. Não é. Muitos são espíritos até um pouco mais antigos, outros nem tanto. Mas a gente tem que ter essa consciência. Se somos pessoas espíritas ou espiritualistas, nós acreditamos na imortalidade. Então, é sempre bom a gente voltar para si e entender que essa Poliana que está aqui já foi muitas outras Polianas, Marias, João, Pedro, que sabe lá. Mas aqui vive hoje, essa que está encarnada aqui, aproveita todas essas oportunidades porque tem essa chance de ter essa consciência. E isso é inerente a cada um. Todo mundo tem consciência, de uma forma ou de outra. A gente tem essa chamada para dentro de si. Isso não é um puxão de orelha, tá? Porque eu me ponho no primeiro lugar aqui, que é tudo que eu falo, o ouvidinho mais próximo aqui é o meu mesmo. Das estrelas à manjedoura, do infinito à limitação. Bem, das estrelas à manjedoura, de um espírito de altíssima envergadura, como era Jesus, veio a nascer numa manjedoura de forma simples e foi um homem simples até o último momento da sua existência. Foi criticado, condenado, subjugado, porque era a todo momento colocado à prova. Com toda a energia que ele tinha, com toda a sabedoria que ele tinha, com toda a bondade, ainda assim era enxovalhado por muitos. Ah, se você é filho de Deus, então você pode parar a chuva, né? Dizer para aquela montanha que saia dali e vá acolá. Ele era o tempo todo colocado em xeque. E manteve a sua serenidade, a sua calma até o último momento. Mesmo sendo esse espírito, esse avatar, que veio das mais altas escalas celestes do plano espiritual, nasceu numa manjedoura, vem realmente do infinito, porque ele é filho de Deus, e Deus é o criador de tudo e de todas as coisas. Não há uma só coisa material ou não material que não é visto aos nossos olhos que não seja criado por Deus. Ele é o Criador. E Ele concedeu a gente a chance de ter Jesus Cristo, nosso irmão, durante esses 33 anos aqui, encarnado na Terra, para nos trazer o tratado da paz e do amor. Da glória à carpintaria, da grandeza à simplicidade. De glorioso mestre, esse iluminado ser, que foi um carpinteiro, pois o seu pai era, então, de profissão, como homem materializado e encarnado, ele precisava trabalhar, assim como todos nós, né? Não tinha privilégios por ser filho de Deus. Ele teve que fazer o traçado e fazer todo o processo, né? Aprender, falar, caminhar. Não teve, assim, uma magiquinha. Olha, nasceu o Messias, ele já levantou e já saiu andando e já falando e já era doutor da lei. Todo o processo. E quando criança sofreu demais por conta disso, porque já tinha consigo, que era, e eu falo que um dos maiores médiuns que a humanidade já teve oportunidade de presenciar, a cura nas palmas das mãos, como magnetizador, e muito mal compreendido quando criança, quando ele exercia as curas, quando ele ajudava. Então, o processo dele, desde bebê,
até a eternidade sempre foi de ser questionado, inclusive por nós. Nas maiores dificuldades, meus irmãos, que a gente atravessa, a gente questiona Deus. A gente questiona Jesus. A gente desacredita por horas, por dias, por meses, por anos. E a única coisa que ele pediu para a gente é que tivéssemos fé. Que a fé é capaz de transmutar. A fé transforma. A fé salva. Porque ela é contida de um sentimento muito nobre e de uma palavrinha desse tamanhozinho. Amor. A fé é amor. Amor em ação. E aí vem Kardec, eu extraí isso do Evangelho segundo o Espiritismo, e nos diz: o Espiritismo veio completar, nesse ponto, como em vários outros, o ensinamento do Cristo, fazendo quanto os homens já se mostram maduros, bastante para aprender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura deixou de ser simples artigo de fé. Olha Kardec aí, né? Nos dando uma paulada. O Espiritismo não veio para ser colocado como um artigo de fé. Quando Kardec codificou, nada mais foi do que trazer para a gente a compreensão de que a vida não se resume a esse corpo físico. Que no momento que a gente precisar retornar à pátria espiritual, essa roupagem, esse corpo, essa encarnação que tão amorosamente nos é emprestado por um tempo, vai ter que ficar aqui para fazer todo o processo químico que é necessário. Mas a alma não. Essa é imortal. E aí nós vamos regressar para o plano espiritual, tendo mais oportunidades lá, porque não pense que lá é só ficar sentadinho debaixo da árvore. Eu costumo muito brincar com meu amigo com o Val, que está aqui. Eu falo que você está achando que a gente vai ter moleza lá, né? Sentar lá, ficar ouvindo alguém tocar lá um instrumento bacana. Não, não, não. Vamos estudar, vamos trabalhar, vamos preparar. E se precisar voltar, vamos ter que voltar de novo. Porque o convite é esse. É oportunidade. A gente vai voltar quantas vezes forem necessárias. Kardec já dizia isso. Isso é uma lei. É uma lei, é uma regra. E Kardec deixa muito claro que nós, homens, a humanidade, já estava pronta para entender não só o Espiritismo, mas também que havia a terceira revelação. E a terceira revelação, pelo que a gente estuda e pelas conclusões que chegamos, nada mais é do que a doutrina espírita, que tirou o véu da nossa incompreensão de que a vida não acaba quando o corpo físico deixa de corresponder a toda essa questão química e biológica que faz essa conexão de alma e corpo. A alma vai viver por séculos. Eu não tenho ideia de quantos anos cada um tem, nem eu mesma faço ideia de quantas encarnações eu trago, mas eu tenho a certeza de que são muitas, dadas as circunstâncias que a vida me coloca. A gente vai fazendo esse link e vai entendendo que não é só prova ou expiação, é oportunidade. E que bom que a gente tem essa oportunidade. É dito que existe uma demanda no plano espiritual, em algumas colônias, de muitos irmãos querendo ter uma pequena oportunidade de estarem aqui encarnados e assim fazerem todo o seu processo de aprendizado e de cura. Eu adoro essa passagem e trouxe, está em Mateus 11, versículo 28, aonde Jesus diz: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus operou muitos milagres. E aqui nós já estamos no Jesus já assim, homem. Já saímos da criança, né, do adolescente, já estamos no processo aonde ele já
angariava seus discípulos, já tinha um grupo de discípulos que o seguia e começou a ministrar o que ele tinha feito de compromisso com seu pai, que eram as curas e trazer o evangelho. E não pensem que foi fácil, porque nesse período de criança, adolescente e até se tornar um homem, ele teve até que se ausentar por um tempo no deserto, porque ele tinha tanta energia, era tanto magnetismo, que ele perdia sangue pela orelha, pelo nariz. Então ele teve que trabalhar para conseguir controlar toda essa energia, esse fluido, esse ectoplasma que saía do corpo dele. Passou uma temporada morando no deserto com um grupo de essênios, que era uma tribo. Ele ficou um tempo lá para poder se preparar para fazer essa caminhada, até chegar ao ponto de conseguir executar os seus milagres e dizer para os seus seguidores que eles também tinham esse potencial de ministrar o milagre, de ministrar a cura. E todos nós temos. Que seja numa fala, que seja num abraço, que seja num passe, que seja fluidificando uma água. E isso é muito simples, basta a gente querer de coração. Não precisa ser um exímio estudioso, um conhecedor de todas as literaturas espíritas. Pode ser dentro da sua própria religião, da sua crença. A gente tem o poder de cura e Jesus falava isso para os seus discípulos. Vós são os deuses. Vocês podem ministrar a cura. E nessa passagem, ele estava numa estrada a caminho, se eu não me engano, agora eu não me recordo qual cidade, ele encontrou com esse leproso. E os seus discípulos falaram, não, Jesus, não encosta nele não, esse homem está doente. E ele falou, não, ele está me seguindo há dias. E realmente, ele vinha seguindo Jesus há dias e vendo todos os milagres que ele já vinha fazendo. E ele chega perto de Jesus e fala, eu quero ser curado. Você pode me curar? Jesus olha bem nos olhos dele e diz, você quer ser curado? Ele nunca dizia que ele ia efetuar a cura. Ele dava ao irmão ou à irmã ou a quem o buscasse o direito de pedir por ela. E esse leproso olhou nos olhos dele e disse que sim. E ele efetuou essa cura. Curou o leproso e disse para ele, vá e não peques mais. E pregue a boa nova. Fale do traçado e do reino de meu Pai. E que nele existem muitas moradas. Então, esse aqui é só um pequeno passo de todo esse processo, que foi uma das curas que ele ministrou. Da divindade dos anjos à miséria dos homens, da companhia de gênios sublimes à convivência dos pecadores. É o que eu disse, né? Ele vem, ele realmente, assim, ele é um espírito muito especial, é um avatar. Não tem, por mais que eu tente falar para vocês do quanto esse irmão é amoroso, é benevolente, é caridoso, é bondoso, que Deus não é esse pai punitivo que impõe para a gente coisas que fogem da nossa capacidade como seres humanos de aplicar. Eu posso ficar aqui por dias e dias falando que eu ainda não vou conseguir trazer para vocês a magnitude desse irmão. Do tanto de coisa, de trabalho e de força que ele teve que fazer para descer a densidade da sua energia. Você imagina uma luz, ele era um ser iluminado, uma luz. E de repente ele tem que se fazer tão denso como se fosse um pote de barro, para conseguir ficar aqui com a gente por apenas 33 anos. É muito amor.
Porque ele podia simplesmente não aceitar essa tarefa como filho de Deus. E ele podia. Ele tinha essa oportunidade de dizer: não, pai, eu não vou. Com certeza viriam outros, mas para ser governador desse orbe e ser o nosso representante aqui, tinha que ser Jesus. Essa era a tarefa dele. E ele aceitou isso de pronto. Ele não refutou, não teve medo. E como eu disse, ele já sabia de tudo que ele ia passar. Tudo. E pecadores somos nós, né, meus irmãos? Estamos aqui nessa terrinha para aprender, né? E a gente peca e corre atrás e melhora um pouquinho, daí passa um pouquinho, está pecando de novo e corre atrás, mas que bom. O importante é a gente fazer o processo de errar e tentar ser melhor. Porque perfeitos não somos. E o nosso modelo e guia, como eu disse ainda há pouco, foi Jesus Cristo. Se eu conseguir chegar no dedinho mindinho dele, assim, num cantinho da unha dele, eu já estou satisfeita. Já vou dar por, poxa, consegui. Consegui um pouco que seja. E é um processo, todos os dias. A gente tem que se melhorar como pessoa, como espírito, nos lares que a gente vive, nos trabalhos que a gente compõe, com os amigos. Isso é oportunidade. Nos trabalhos que a gente faz como voluntário, igual a gente tem muitas frentes de trabalho aqui na casa. Então, assim, tudo isso é oportunidade para o nosso crescimento. E quando a gente faz essa roda girar do amor, que a gente entende que o caminho é o amor, tudo que está em volta da gente entra na mesma sintonia. Porque a gente vibra, nós somos uma frequência. Aí ela modula e tudo funciona, tudo flui. Pensamento positivo, atitude positiva. Pensamento negativo contradiz a tudo que a gente quer. Se eu quero tudo de bom para mim, por que eu vou pensar negativo? Tem alguma coisa errada. Eu estou nadando contra a maré. Se eu quero aproveitar todas as oportunidades e eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, então que eu tente fazer exatamente o que ele fazia. Igual, meus irmãos, igual a gente não consegue. É humanamente impossível. Essa é uma certeza que eu tenho, como encarnada que sou, com os meus defeitos e as minhas qualidades. Mas a gente pode tentar todos os dias ser um catiquinho melhor. Um pouquinho só já ajuda bastante nesse processo. Vamos imaginar que a gente está caminhando com Jesus desde lá quando ele nasceu. Olha o tanto de coisa de lá para cá que eu já falei. E olha que eu teria material aqui para falar uns 40 dias sem parar, que eu ainda não ia conseguir trazer para vocês os fragmentos de todo esse processo. E eu me esforcei para trazer os 23 exemplos dessa conversa, porque eu achei tão rico e que faz, assim, toda a narrativa de todo o processo dele e que é um convite para a gente aproveitar agora esse início de ano e entender que durante esse período, esses 365 dias, se colocar como Jesus. O que ele faria no meu lugar agora? E ir caminhando dentro desse ano que se inicia com esse projeto de imaginar que se nós somos a imagem e a semelhança, nós somos como ele e a gente pode. Só que a gente precisa querer. O querer é muito importante, né? Não dá para uma pessoa vir aqui falar por horas a afinco e isso não eternizar no coração de cada um de vocês. Essa é a minha maior preocupação quando eu venho aqui a público falar com vocês. É que eu possa, por mínimo que seja, conseguir tocar o coração de vocês, de alguma forma, para vocês levarem isso e transformar aquilo que vocês vieram buscar. Porque é uma busca, né? De governador do mundo a servo de todos, de credor magnânimo
a escravo, de benfeitor a perseguido, de salvador a desamparado. Aqui a gente já entra no momento crucial. É onde ele já começa a identificar as dificuldades que ele vai passar. Com aqueles que o seguiam, aqueles que não o seguiam e não o compreendiam e não queriam compreender, aqueles que julgavam, como Paulo de Tarso, que sempre nos traz nessas narrativas, né, a sua compreensão quando ele eternizou o Evangelho e viveu Cristo até o último momento. Então aqui a gente já tem o processo da traição, dele ter sido enganado por todos aqueles, não só os que não concordavam com ele, mas por um, inclusive, que estava lá, junto com seus 12 apóstolos, que, como eu bem disse aqui também em uma outra oportunidade, ele não escolheu os melhorzinhos para seguir ele escolheu os difíceis, os que tinham que ser, de alguma forma, tocado. Vejam só como o poder da fala, você falar para as pessoas, você pregar, você orar, você que seja um amigo, você ouvir, acolher e falar é importante. Você toca o coração de alguém. É muita responsabilidade. E ele pegou os difíceis. Ele não pegou nenhum dos melhorzinhos. E olha que ele podia pensar, ele já sabia quem era. Mas ele foi lá e pegou aqueles que precisavam se melhorar. E mostrou para cada um deles o potencial que eles tinham e como eles iriam servir nessa caminhada, nesse processo. Então imaginamos aqui que a gente está lá do lado de Jesus, como eu disse, desde que ele nasceu lá na manjedoura. Agora a gente já começou a entender um pouco mais o Evangelho, que não é fora, é dentro. A gente busca tudo muito fora, porque fora é fácil. Olha o tanto de tecnologia que a gente tem hoje. A gente está vivendo num momento que as notícias, as coisas chegam muito rápidas para nós. Muitas vezes a gente nem lê o que a pessoa manda, faz uma breve interpretação. E dependendo do que foi escrito e da energia que foi colocada, pronto, já desandou o negócio. Vamos nos ouvir mais. Vamos ouvir o que o outro está dizendo. Vamos acolher o olhar do outro. Porque às vezes é só isso que a pessoa precisa, ser ouvida. Só isso. E Jesus falava de maneira simples para pessoas simples. E trazia ensinamentos que nem a Torá, nenhum dos pergaminhos, nada que os doutores da lei sabiam dos parágrafos, eram capazes de compreender, porque eles não viviam o Evangelho de Jesus. Eles eram apegados à questão da vaidade e do ego. Nós temos luz e sombra. Qual desses dois é que a gente quer alimentar? De emissário do amor a vítima do ódio, de redentor dos séculos a prisioneiro das sombras. Emissário do amor. Como eu disse, ele era amor. Ele só nos deixou o amor. Dentro de tudo isso, a única coisa que ele pedia é amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E a gente faz essa prece quase todos os dias. E a gente fala isso quase todos os dias. Mas será que a gente está prestando atenção no que a gente está falando? Na força que tem quando você se conecta em oração? O que a gente está pedindo? Como a gente está pedindo? De celeste pastor, a ovelha oprimida, de poderoso trono, a cruz do martírio. Já estamos caminhando para o final. Aqui ele já tinha identificado todo o processo. Já tinha sido dado como um dos maiores inimigos de Roma. Perseguido, julgado e sentenciado por homens que eram incapazes de compreender o que estavam fazendo. E mesmo assim,
Não tem nenhuma passagem, nenhum livro, pelo menos dos que eu tenho conhecimento, que ele tenha se voltado ou se revelado contra a quem quer que seja. Mesmo no momento da traição, quando Judas beija a sua face, que um dos discípulos pega uma espada e vai ferir, ele fala que não era para ferir aquele soldado, que deixasse. Porque há um contrassenso entre amor e verdade. Quem traiu Jesus beijou a face dele, numa demonstração de carinho, de amor. Vejam como tem uma dualidade em tudo isso. E como a gente precisa realmente prestar atenção nos nossos sentimentos. O que eu estou oferecendo para os meus irmãos? De celeste do verbo santificante ao angustiado silêncio, de advogado das criaturas a réu sem defesa. Aqui é a passagem quando ele é traído. Ele vai, de celeste do verbo santificante, dentro do silêncio que ele se fazia presente, a uma criatura que se tornou réu, sem defesa, sem direitos de se defender, daqueles que ele protegia, inclusive. Dos braços dos amigos ao contato de ladrões, de doador da vida eterna a sentenciado no vale da morte. Humilhou-se e apegou-se para que o homem se eleve e brilhe para sempre. E a única coisa que ele pedia é que a gente desse para ele o nosso coração, o nosso sentimento, o amor, porque ali ele conseguiria trabalhar. Ele não pedia nada em troca, e podia. Como nosso mestre, nosso irmão, ele poderia, mas ele não pedia. Ele só pedia, me dê o seu coração, como ele fez com Madalena, em um momento que ela se viu diante de uma dificuldade, e ela vira e pede perdão. E ele fala, não, minha filha, eu não preciso te perdoar. Me dê só seu coração. Já é o suficiente. E Maria foi a única que entendeu, e foi a primeira pessoa para quem ele apareceu quando ele ressuscita no sepulcro, que o evangelho que ele pregava, a boa nova que ele pregava, não era fora, era dentro. Enquanto todo mundo estava preocupado com o que era externo, ela teve a sensibilidade de entender que ele estava falando que era dentro. Era aqui, era o amor, era dentro, não era fora. Ó Senhor, que não fizestes por nós, a fim de aprendermos o caminho da gloriosa ressurreição no reino. E aqui já é onde realmente ele ressuscita, É concebida a ressurreição. É onde ele aparece para Maria e pede para que ela convide os outros discípulos que ele queria conversar. Tomé duvidou, pediu para tocar as chagas, porque não acreditava que ele estava ali, depois de terem visto todo o processo do martírio, da crucificação, de todas as terríveis dores que ele passou, toda aquela questão que é dolorosa, Eu até não gosto muito de falar dessa parte, porque me dói imaginar que ele passou por tudo aquilo para que eu pudesse estar aqui hoje. E que eu sou tão imperfeita e tão pequena ainda. Mas ele sabe que devagarzinho eu estou tentando ser melhor. E esse é o convite para todos nós aqui hoje, os presentes, os encarnados, os desencarnados que aqui se encontram, que a gente possa se ver em todos esses processos, como eu trouxe lá do início, do processo do nascimento do nosso irmão, desse mestre amoroso que foi Jesus, do amor de Deus para conosco, que deixou seu filho vir aqui nesse processo
nessa caminhada messiânica, como eu falei, né, do livro lá de Ramatiz, do Sublime Peregrino, de todas as dificuldades que ele teve que passar para se fazer encarnado e nos deixar esse legado de amor e de paz. Ele era amor e ele era paz. E ele deixou para a gente só isso. De várias formas, de jeitos diferentes, com seus apóstolos, nas escrituras, no evangelho, nos livros, nas religiões. E eu não faço asepsia a nenhuma delas, né? A gente busca um templo como esse aqui, uma casa, para nos conectarmos com Jesus, porque realmente a energia aqui é muito maior. E é um convite para a gente se reunir como eles se reuniam no Sermão da Montanha. Mesmo que a gente não tivesse o Evangelho. Se nós tivéssemos só o Sermão da Montanha, nós já tínhamos todos os ensinamentos que Jesus queria nos deixar. E hoje o que eu queria trazer para vocês, e espero de fato que vocês tenham feito essa caminhada junto comigo aqui nesse período, é entender dentro dessa proposta, né, que me foi pedida para falar aqui hoje, desses 23 parágrafos, trazendo essa narrativa de como foi o nascimento de Jesus até o processo do seu desencarne, da sua ressurreição, quando o seu espírito se faz presente, materializado, como eu disse. Nós estamos falando de um avatar, de um espírito de altíssima grandeza, de uma envergadura assim absoluta para os seus discípulos, dizendo que a morte do corpo físico não nos ceifa o direito de vivermos a vida eterna. Guardem isso com vocês. Somos espíritos imortais. E vamos viver muitas experiências ainda, se não nessa vida, em outras, e tantas quanto forem necessárias. E com essa imagem aqui, dele caminhando com seus discípulos, eu vou pedir para que a gente faça o tratamento imaginando que nós somos um desses irmãos. Que nós nos colocamos agora, né, a caminhar junto com o nosso mestre, nessa caminhada de evolução, de construção. Enquanto isso, os nossos irmãos, os médios, já vão se colocar à disposição para aplicar o passe. E nós somos um desses discípulos de Jesus, e de fato somos. Agora imaginem que estamos caminhando com o nosso mestre. Estamos caminhando, seguindo todo o seu processo, por todos os lugares por onde ele passou, por todos os ensinamentos que ele nos deixou, pelas longínquas cidades, pelo seu processo de aprendizado, quando se fez necessário retirar, e muitas vezes no deserto, para conseguir administrar toda aquela energia, todo aquele amor, e assim trazer as curas, que só foram permitidas porque nós pedíamos para sermos curados. Então imagina que agora, como esses irmãos, a gente do lado de Jesus, a gente tem uma única chance de olhar nos olhos dele e pedir para que ele cure em nós algo que a gente precisa e que viemos buscar aqui nessa noite. Imaginem que vocês estão de frente com o mestre em uma das paradas dessa longa caminhada, e que vocês vão pedir para ele a cura. Porque ele só curava quando ele via nos olhos dos seus irmãos a verdade
e a necessidade que se fazia para a cura daquela enfermidade, daquela dificuldade. E que nós possamos aproveitar nesse momento que estamos lá junto com Ele, falar sobre as nossas dores, pedir. Ele vai nos atender. Ele nunca negou a nenhum de nós a oportunidade. Ele nos ouve. Ele ouve as nossas dores. Ele ouve quando a gente chora, quando a gente pede. Ele escuta. Como ele ouviu Natanael quando ele estava debaixo de um pé de figueira, certa vez, e ele falou: Jesus, não esconda de mim o teu rosto. E quando ele encontrou com esse discípulo e o convidou para caminhar com eles, ele disse: eu não escondi de você a minha face, eu te vi. Que nós possamos nos sentir enxergados nessa noite de hoje, para esse início de ano, que sejamos peregrinos do nosso Mestre ao longo desses 365 dias, dessa oportunidade. Corre em silêncio, imagine vocês falando com Ele e pedindo para que Ele traga o lenitivo. Não se esqueçam, Ele nos ouve. Ele é nosso irmão. E Deus deu para ele a condição de ser esse irmão responsável por todo esse ordem, por todos os planetas, por todas as colônias espirituais, e são muitas, que acolhem centenas e milhares de espíritos, como a de Maria, que foi concebida por ele, que acolhe os nossos irmãos, os suicidas, como tantas outras. Que nós possamos aproveitar a oportunidade de estar nessa colônia chamada Terra. Esse planeta que é um planeta de redenção, de busca de si. Que a gente possa fazer essa viagem para dentro de nós, com essa oportunidade que a gente está tendo essa noite de hoje, caminhar ao lado do nosso Mestre Jesus. Mesmo que as coisas sejam difíceis, e elas vão ser, muitas vezes vão ser muito dolorosas, nós não estamos sozinhos. Ele nunca nos desampara. Vamos respirando bem profundo, sentindo toda a energia desse Pai, que assim como os nossos irmãos aqui, os passistas, era um exímio magnetizador. Curava com as mãos e fez muitos milagres. E gratos por essa oportunidade, por essa chance, nos despedimos agora dele e voltamos a caminhar junto com os nossos irmãos, esses peregrinos do Cristo, como nós, fazendo a prece que ele nos deixou, nos conectando ainda mais com o seu amor, de forma bem forte, conectados e agradecidos por essa chance de sermos caminheiros do amor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. E que assim seja.